Um regime foi instaurado no Brasil em 1964 e durou até 1985, que tinha no comando os governos militares. Esse regime teve início com um golpe militar, e esse regime foi a ditadura no Brasil. Esse regime, que foi chamado de ditadura, afetou muito o Brasil na época que ele foi instaurado, principalmente pelo fato de quem discordasse ou falasse da ditadura poderia ter severos problemas, partindo de censura para quem trabalhava em TV, rádio e etc., até desaparecimentos. Bom, e durante os 21 anos de ditadura, ocorreram três fases diferentes. A primeira fase foram os primeiros anos, de 1964 até 1968, em que eles começaram a formar um disfarce para a ditadura. Que aí entravam as censuras, os desaparecimentos, tortura e etc. Né? Que era tudo para esconder as coisas ruins da ditadura. Por exemplo, se alguém falasse mal daquela ideia de como funcionavam as coisas, aí entrava a censura para poder disfarçar, para meio que esconder a verdade. Já a segunda fase, também chamada de Anos de Terror, que durou de 1969 até 1978, o general Costa Silva, que estava na posição de presidente, e começou aí que ele começou a se usufruir disso. Na época, o sistema de segurança aumentou as ações de violência, que seriam as censuras, etc, 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 etc. Quebrando até as regras do próprio regime. Aconteceu muitas outras coisas durante esses anos, mas eu tô tentando resumir tudo para não ficar muito extenso. E teve a terceira fase, como eu havia dito, são três fases diferentes. Nessa terceira fase, que durou de 1989 até o ano de 1985, em que acabou a ditadura, o general Figueiredo se tornou o novo presidente, dizendo que iria fazer do país uma democracia, basicamente querendo encerrar a ditadura. Aí conversa vai, conversa vem, coisas acontecem, que, repito, não vou me aprofundar muito. No fim das contas, a ditadura que havia durado 21 anos finalmente acabou. Mesmo com ela acabando, mesmo com aquelas torturas e mortes acontecido, pessoas que perderam a família, você entendeu? Elas não vão ter aquelas pessoas de volta, mesmo depois dela acabar, depois da ditadura acabar. Foi sim, foram anos terríveis, muito provavelmente pessoas perderam famílias. Foi definitivamente uma época triste para muitas pessoas. E mesmo falando de tudo isso, mesmo falando de coisa triste, que é perder familiar, perder coisas, pelo menos hoje em dia não vivemos isso. Temos que torcer temos que ficar felizes pra gente não estar vivendo isso, pra você estar aí com a sua mãe, podendo julgar nosso atual presidente, o nosso futuro presidente, nosso passado presidente, podendo falar o que a gente quiser, quando a gente quiser, fazer o que a gente quiser, mais ou menos. Tem seus limites. Mas enfim, eu tentei resumir tudo nesse trabalho mesmo que deixando ele curto. Eu queria me aprofundar mais, mas daí não daria mais ainda, porque eu ainda tinha que editar esse vídeo inteiro. E eu fiz tudo num dia só. Mas é isso aí. Muito obrigado a todos e tchau.